Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente um ou mais aspectos do mapa astral que tu me trouxeres. É uma chance de tu teres perguntas respondidas ao vivo ou enviares as tuas perguntas sobre astrologia e sobre interpretação de mapa astral para compartilharmos aqui um pouco de conhecimento útil para todos. Lembra que a tua dúvida, a tua questão pode ser a dúvida de muitos, então vale a pena a gente partilhar. E bom, hoje no Mercúrio em Virgem de hoje, nós vamos fazer algo um pouquinho mais, um pouquinho diferente. Na verdade, as dúvidas que me enviaram de uma das nossas amigas, uma das nossas pessoas que nos acompanham, permite algumas análises bastante interessantes. Ela enviou algumas questões acerca do seu mapa, inclusive enviou o seu próprio mapa aqui. E, bom, então já que o programa do nome do programa é Mercúrio em Virgem, né, nos remete a uma leitura detalhada, então vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada hoje. E a gente vai analisar os principais aspectos do mapa da nossa amiga. Então vamos chamá-la genericamente de Patrícia. E ela vai saber quando assistir. E a gente vai poder hoje trazer um pouco mais de detalhes dentro da lógica, da ordem de fatores que um mapa astral nos pede na sua interpretação. Então hoje vamos ter esse exemplo prático e real de como que a gente faz o raciocínio para interpretar um mapa astral, um mapa astrológico de nascimento. Então pegando este exemplo da nossa voluntária, que é um caso real, é claro que em alguns minutos de uma live a gente não vai conseguir fazer uma análise completa, até porque, para vocês saberem, uma análise completa leva entre 1h40 a 2 horas, em média. E se houvesse, digamos assim, condições práticas, poderia levar muito mais, porque o que se extrai de uma leitura, de uma interpretação, é bastante coisa. Então, vamos começar então com esse exemplo prático aqui. E a gente tem, então, da nossa amiga Patrícia, vamos chamá-la genericamente de Patrícia, ela nos apresenta o seu mapa, que tem o Sol em Virgem e o Ascendente em Libra. Aí já começamos. Opa, estamos falando de uma pessoa com Sol em Virgem, uma virginiana, com tudo que a gente sabe, né, sobre o signo de Virgem, valendo para o seu signo solar, ou seja, a descrição do seu ego. A gente sempre começa a leitura de um mapa considerando o Sol, a posição do Sol. E essa posição do Sol, ela vai nos indicar como a pessoa lida com ela mesma. Ou seja, o que é mais importante para ela na vida, em termos de as coisas da vida que mais estarão presentes na sua visão de mundo. O Sol também indica a nossa visão racional da vida. O Sol é a fonte de luz e de consciência. E nós tomamos consciência do mundo a partir dessa visão, dessa cosmovisão que o Sol representa, indica no mapa. Então, o signo solar não é tudo, mas é o ponto de partida natural para nós entendermos como a pessoa vai enxergar o mundo e a si mesma, inserida nesse mundo. Por essa razão, o Sol em Virgem vai ser um Sol detalhista, vai ser um Sol pragmático, que busca uma mentalidade prática em tudo que faz e busca que as coisas funcionem, né? Então, a pessoa que tem o Sol em Virgem normalmente fica feliz quando as coisas funcionam bem, quando as coisas andam de maneira ordenada. E isso é a posição do Sol. E quando a gente olha então na sequência, depois de olhar para o Sol, olha para o Ascendente, a gente está olhando como que isso que o Sol representa, indica, como que isso está
sendo manifestado através da ação. Ou seja, como que isso se traduz em fatos, em atos, e como isso traduz o jeito da pessoa fazer as coisas. Como que a pessoa mostra ao mundo quem ela é, através da sua ação. Então aqui nós temos um ascendente em Libra, indicando uma forma libriana de agir. E através da mentalidade libriana, que Libra é a balança do equilíbrio, Libra é a balança da justiça, Libra é o signo da busca pela harmonia, pela conciliação, pelo arranjo harmônico e equilibrado entre todas as coisas. Através disso, a pessoa vai se mostrar ao mundo. Então, a nossa voluntária tem uma ação libriana, ou seja, uma ação libriana é uma ação que procura sempre cuidar, né, para que onde ela passe, onde ela chegue, o que seja lá o que for que ela realize, seja de maneira a promover a harmonia no ambiente. Então pensem agora uma virginiana com ascendente em Libra. Então é uma ação pensada, cuidadosa, calculada. É uma ação interessante. É uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas provavelmente é uma pessoa que cuida muito a sua maneira de mover-se pelo mundo, a sua maneira de fazer as coisas para que não só saia bem, Virgem, como saia belo, Libra, como que promova beleza, harmonia, funcionalidade, que seja útil. Virgem também tem, como signo de terra, um senso de utilidade. Então isso é o que nós esperamos de uma pessoa com Virgem no Sol e Libra no ascendente. E esses dois signos também têm em comum uma natural afinidade pela ordem. Virgem, ordem no sentido prático. E Libra, ordem no sentido estético. Então é muito interessante essa combinação, que são dois signos que já têm uma afinidade entre si por essa razão e tendem a combinarem muito bem. Então a ação da nossa amiga voluntária tende a ser bastante coerente com o que ela carrega dentro. A relação entre Sol e Ascendente pode ser mais ou menos combinada, ou seja, pode fluir muito bem ou muito mal. Então tem ascendentes que não deixam a força do Sol se manifestar. Tem ascendentes que não deixam o Sol se realizar, né, ou atrapalha muito, porque a pessoa age de um jeito que não favorece o seu interior. Isso são as contradições humanas, né? Há as contradições humanas. Então, até aqui a gente tem genericamente o mapa da nossa voluntária, apenas com dois pontos, né? Os dois primeiros pontos, que, por favor, são os mais importantes e devem ser os primeiros para onde nós vamos olhar na interpretação. Mas até aqui, apenas com isso, olha quanta coisa que a gente já sabe sobre ela. E recém começamos. Bom, mas agora vem a surpresa. Vocês não estão vendo o desenho aqui, porque futuramente eu terei aqui telas e hologramas para mostrar o mapa enquanto eu falo, mas isso ainda não é possível. Mas vocês não estão vendo uma particularidade muito interessante. O Sol em Virgem, ele está a 29 graus e 55 minutos, que é a divisão de um grau na geometria. Então é quase no finalzinho de Virgem. Então é Virgem o Sol, mas ele está numa posição muito fronteiriça com Libra. Tá? E o ascendente em Libra, por sua vez, está a 1 grau e pouquinho de Libra. Ou seja, a distância entre o Sol e a linha do ascendente é de aproximadamente 1 grau. É menos de 2. É 1 grau e pouquinho também. Então vejam que interessante, porque nós temos um caso de Sol em conjunção com o ascendente.
E isso é importante? Sim, muito importante, porque o Sol é o ego e o ascendente é a expressão do ego através da ação. Então, é uma pessoa com bastante protagonismo, bastante capacidade de realização, bastante capacidade de fazer acontecer. Quem tem Sol alinhado com ascendente, praticamente não importando quais os signos envolvidos, vai ter uma natural predisposição por fazer acontecer. A sua vontade, a sua iniciativa, o seu protagonismo vão ser canalizados de uma maneira intensa. Ela pode ser uma pessoa suave, como a gente viu, ordenada pelo Sol em Virgem, muito estética, cuidadosa, ponderada pelo ascendente em Libra, mas vai ser uma pessoa intensa, no sentido de a sua ação vai até o fim, a sua ação vai até ser efetiva. Então, é uma pessoa que vai ter uma capacidade de realização só por isso. Então, já temos um terceiro aspecto, além da análise do Sol e do Ascendente, agora temos um terceiro que é o Sol e o Ascendente estão juntos. E isso é muito relevante. Só que tem mais. As surpresas não acabam aí. Junto com o Sol no Ascendente, tem uma aglomeração. Mas não pode aglomeração na pandemia? Mas os planetas têm outras regras na pandemia. Eles continuam se aglomerando. Nós temos o Plutão, que é o deus da morte, a 27 graus de Virgem, ou seja, 2 graus acima do Sol. 2 graus do Sol, olha, para não mentir para vocês, 2,40, então melhor ainda, tá? Porque já sai da linha de combustão. O Plutão está em conjunção com o Sol. Para quem não sabe, quando um planeta está em conjunção com o Sol, quando um planeta está em conjunção com o Sol, ele pode estar numa distância, várias opções de distância. Nós temos uma conjunção total, que é menos de 1 grau, que na verdade pode ser muito ruim para o planeta envolvido. Por quê? Porque isso se chama combustão. O Sol não é qualquer um. O Sol coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. O Sol não é qualquer um. O Sol é a fonte de calor e fogo do sistema solar. Então, quem se encostar no Sol vai se queimar, a não ser que guarde alguma distância. Então, nós temos vários tipos de conjunção. E para estas, deve valer a questão da combustão. O que é a combustão? Se chegar muito perto do Sol, vai se queimar. E chegando perto, ele vai se queimar, mas ele pode ficar aquecido, tostado, dourado, se ele tiver alguns poucos graus. Então, vamos falar sobre, em algum outro momento, da margem de graus, mas se tiver a 1 grau, 2 graus, a combustão está virando apenas um aquecimento intenso. Mais de 2 graus, aí a gente já pode falar de que está muito aquecido, está numa conjunção mesmo, sem que o Sol queime o efeito do planeta. Então, esse é o caso do Plutão, porque quando o Sol está nesse tipo de conjunção sem queimar, o que probleminhas técnicos aí, acho que estamos de volta. Quando o Sol está, como nesse caso aqui, entre 2 e 3 graus, a gente está no máximo grau de efeito dessa conjunção. Então, a conjunção não fica maior que isso se ela tiver a 0 ou a 1 grau, não com o Sol. Então, aqui nós temos o Plutão influenciando fortemente o ego da pessoa. Uau, mas o que será que significa o Plutão? Plutão é o deus da morte. Mas a morte
na astrologia não significa apenas o desencarne. A morte na astrologia significa vários tipos de transformação profunda. E Plutão na mitologia é o deus que é o mais poderoso, é o mais rico, porque ele tem poder sobre tudo que já esteve vivo. Tudo que está sobre a Terra um dia vai para o reino dele, né? Daí que Pluto é riqueza e Plutão é o mais rico. Por isso, o planeta Plutão no mapa, ele nos indica a nossa relação com o poder. O poder de transformar as coisas, o poder de fazer acontecer. Então, esse planeta Plutão também está conjugado com o Sol. Puxa, então estamos somando mais um eco de uma sinfonia muito interessante. E esse eco, então, nos indica que essa pessoa vai ter não é um desejo de poder, mas um desejo muito intenso de fazer acontecer. Ah, mas isso a gente já não falou antes por causa do ascendente? Sim, Sol e ascendente dá isso. Sol com Plutão, mais ainda. Sol com Plutão no ascendente, então, botem um pouco mais. Então, para vocês avaliarem que estamos diante de uma pessoa empreendedora, de uma pessoa com um notável poder de ação e transformação do seu meio através da sua ação. Então, eu não tenho mais dados sobre essa pessoa, mas é uma pessoa que tem uma relação forte com o poder. E tende a transformar o ambiente onde passa. E tende a fazer a diferença onde estiver. Com suavidade, porque o ascendente é Libra. Com inteligência e ordem e ordenamento gradual, porque o Sol é em Virgem. Então vejam só que interessante essa combinação. Então até aí já temos mais uma informação para enriquecer a leitura. Vamos mais uma? Eu falei que era uma aglomeração. E essa aglomeração, então, Sol, Plutão e a linha do ascendente, bem na fronteira entre Virgem e Libra, agora tem mais um planeta envolvido. Para configurar a aglomeração, né, tem que ter mais um, que é Urano. Urano está a 8 graus de Libra, ou seja, 6 para 7 graus, porque está no comecinho do 8º grau, então é 6 para 7 graus, isso, abaixo da linha do ascendente e do Sol, da linha do ascendente. Então, isso significa que Urano, que é o planeta das revoluções, das mudanças de forma, das transformações de status, esse planeta que tem a ver com o céu, que tem a ver com a liberdade, que tem a ver com a independência, com a mudança de regras, com um certo contrariar as regras para trazer o novo, para trazer a inovação, as soluções inteligentes para os problemas. Esse Urano aí também está envolvido nessa aglomeração. Então, bom, mas espere, mas é 8 graus, está lá embaixo? Olha, nem tanto, porque todas as conjunções com o Sol têm margens de graus maiores, um pouco menores com a Lua e com o ascendente. Então, está a menos de 7 graus do ascendente, está em conjunção com o ascendente, e do Sol está a menos de 10 graus, então também está em conjunção. Ou seja, podemos considerar uma aglomeração mesmo nesse ascendente. Esse ascendente, então, contém o Sol, Plutão de um lado e Urano de outro. Urano e Plutão são os chamados dois desestruturadores. Que pecha, né? Essa aí eu não queria ter esse apelido. Por que desestruturadores? Plutão é a morte e Urano são as revoluções. Então são coisas que eles trazem que normalmente abalam as estruturas. Pensem o quanto a morte física pode abalar as estruturas emocionais.
de quem fica. Pensem as revoluções de todos os tipos, como podem abalar as estruturas de quem está estável e por aí vai. Então, esses dois planetas, onde eles estiverem no mapa, podem indicar pontos de instabilidade, salvo raras exceções. Mas os dois estão juntos, em volta do Sol, então, e em volta do ascendente. Então, isso é uma conjugação notável. Nós realmente podemos considerar que essa pessoa tem uma habilidade de mudar situações, de transformar circunstâncias, de mexer no seu entorno e de fazer valer intensamente a sua vontade, a sua ação e de influenciar os acontecimentos, né? Então, essa aí é a pessoa da música Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer. Essa realmente não espera acontecer e ela faz a hora. Em termos pragmáticos, materiais, porque é Plutão, mas em termos de inovação, porque é Libra, em termos de encontrar soluções para os problemas e em termos de criar, inventar moda, porque é Urano. E tudo isso na ponta do fuzil, porque está embolado no ascendente. Então, é uma configuração realmente interessante. Gostaria muito de conversar com essa amiga mais vezes. Espero que ela, depois de assistir, me dê algum retorno. E com certeza vai dar. Só que tem mais, isso é apenas o começo. Porque a proposta do programa Mercúrio em Virgem é analisar detalhadamente os aspectos do mapa que tu me trouxeres. E aí me trouxeram o mapa que estou analisando detalhadamente. Mas tem mais, pessoal. Como a gente não vai poder dar muitos detalhes mais, porque realmente o tempo demanda, nós temos ainda na casa 12, ou seja, alguns graus acima da linha do ascendente e do Sol, nós temos ainda uma conjunção de Mercúrio a 13 graus de Virgem com Marte a 12 graus de Virgem. Mercúrio com Marte indica, quando em conjunção, né, menos de 1 grau, indica uma fala aguda, uma capacidade de até ferir com a palavra, mas de fazer valer a sua vontade, de se impor pela palavra e de, com a palavra, abrir caminhos e dominar as situações. E só, embora isso esteja na casa 12, então reveste de uma névoa de suavidade, né? Uma névoa de aparência inofensiva, apesar disso, esses dois planetas estão em Virgem, então os dois estão fortalecidos pela energia meticulosa de Virgem para Marte, que é a capacidade de ação, e pelo domicílio que Virgem representa para Mercúrio. Então isso faz uma pessoa muito inteligente, faz uma pessoa meticulosa, habilidosa e muito aguçada na sua ação para comandar, mas comandar com suavidade, sutileza e discrição. Então é curioso porque provavelmente uma pessoa que tem uma habilidade de conduzir, de comandar. Só que o que acontece? O fato de ter na 12 desencadeia, tanto o Mercúrio quanto o Marte, desencadeia uma outra energia que é contraditória com tudo que a gente falou. Até agora a gente está falando coisas fortes, poderosas, de abrir caminhos e tal. Só que a casa 12 é a casa dos medos. E é a casa das dúvidas. E os medos e as dúvidas nos paralisam. Os medos e as dúvidas nos limitam. E aí a gente pensa, tá, mas e como é que essa pessoa vai lidar com isso? Pois é, boa pergunta. Teria que perguntar para ela. Porque o que eu tenho visto até agora são pessoas com grande capacidade de poder que demoram a se dar conta disso. Não vou falar a idade dela, tá? Mas é possível que, quando bem jovem, ela tenha tido que enfrentar muitos medos. Ela tenha tido que aprender a se impor nas situações. Ela tenha tido que aprender a regular a
as suas dúvidas e as suas, sei lá, fragilidades. E só com um esforço e uma condição já, né, com o tempo, com a experiência, ela foi descobrindo a força que tem e utilizando ela e fazendo valer. Então, isso é uma possibilidade. Vamos conversar com ela para ver como que isso se mostra. Mas isso aqui o mapa indica como grande possibilidade. Tem mais? Tem. Tem ainda a Lua em Câncer, né? Então, que é a Lua mais forte, porque é o domicílio da Lua Câncer, né? E essa Lua em Câncer está na casa 10. Então, é uma pessoa que com a Lua na 10 tem uma afinidade pelas altas rodas. Ou seja, quem tem Lua na 10 vai buscar estar bem posicionado em tudo. Vai procurar ter uma posição, seja social, familiar, porque é câncer, né? De trabalho, profissional, em que permita ela olhar do alto, em que permita ela uma certa autonomia, liberdade. Tudo isso ela vai ter que conciliar com os seus planetas na casa 12, que abrem uma caixa de Pandora, de medos e dúvidas. Então, ao longo dos anos de vida, a pessoa pode aprender a lidar com isso e adquirir um grande poder sobre si própria. Ou não, ou pode ser algo ainda por conquistar, depende. Isso veremos conversando com ela. Mas o mais provável é que sim, ela tenha conseguido já, porque o Sol está em bom aspecto, em excelente aspecto, um trígono, com Saturno. E Saturno é o planeta da experiência, e o Saturno nos impele a aprender a tirar lições das nossas dores e das nossas conquistas. Eu vou parar por aqui porque senão a coisa não vai longe. Ainda poderia falar sobre o Júpiter, próximo a Vênus, na fronteira da casa 2, o que é muito, muito interessante. E o Netuno, enfim, os planetas eles estão acumulados em alguns pontos chaves muito, muito legais. E agradeço a nossa amiga voluntária aqui que pediu para analisar. E acredito que a proposta do Mercúrio em Virgem, do programa Mercúrio em Virgem, pode ser atendida hoje com essa breve análise, esse breve início de análise. E o meu intuito é apresentar para vocês um pouco de como é feito um raciocínio astrológico. Espero que vocês tenham se sentido convidados a conhecer mais, a saber mais sobre essa arte e ciência que tanto nos agrega na vida. E fica o convite para os que nos assistirem depois virem conhecer mais aqui comigo, aqui no canal, através do curso que eu ofereço, conhecer mais sobre essa maravilhosa linguagem da natureza, que é a astrologia. Fica um grande abraço a todos, foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima. Tchau!